Olá a todos! Como vocês estão? Estou ao vivo já? Maravilha! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Esperar o pessoal entrar aí com calma, pra gente começar nosso papo, né? Galera, esse mundo de IA não para de crescer, né? Gemini, que lançou recentemente, a Sora da OpenAI, Tez AI chegando com tudo também, né? A gente vai falar bastante coisa aqui sobre IA, né? Sobre esse mundo de comunidade, falar bastante coisa. É interessante a gente pensar, né? Não sei se vocês sabem, mas já existe uma profissão que é de engenheiro de prompt, né? Essa profissão, as empresas estão contratando porque alguém tem que pilotar IA, né? Alguém tem que saber fazer isso. E para saber isso precisa estudar, precisa entrar nesse meio, entender como funciona, né? A gente vai tratar bastante coisa aqui sobre isso. Vamos lá, vamos lá. E aí, estão animados? Estão animados com esse novo mundo? Ontem a gente fez. Ontem não, foi anteontem. Anteontem a gente fez um lançamento novo, nova interface aqui do menu lateral, né? Quem já conhece a Tez AI viu essa mudança, mais coisas estão para surgir ainda este mês de março, então coisas boas estão para surgir. Fiquem até o final que eu vou mostrar uma palhinha do que a gente está para lançar ainda esse mês. O mês de março vem com tudo. E bom, galerinha, vamos lá. Já passamos uns minutinhos aqui. Vamos falar sobre IA. E antes de começar a gente falar, obviamente, me apresentar, eu sou Pedro Campos, sou VP de Tecnologia e Produto aqui na Pareto, trabalho aqui na Pareto já há bastante tempo, e a gente sempre teve essa gana por IA, né? A gente trabalhou muito com esse mercado já há bastante tempo, e esse boom de IA que aconteceu hoje só favoreceu esse crescimento, essa evolução que a gente está conseguindo construir. E o que é mais bacana, né, a gente vai falar sobre monetização, a gente vai falar sobre essa questão, né, da engenharia de prompt. Eu não vou tratar exatamente sobre engenharia de prompt, visto que, né, a gente já tem até um webinar do Ricardo, a gente está lançando agora mais um curso sobre IA, que está dando no nosso hub Pareto, depois vocês podem dar uma olhada também, caso vocês queiram aprender um pouco mais, aprofundar um conhecimento por ali. Mas a gente vai também ter outros webinars aí falando sobre engenharia de prompt e tudo mais. Hoje a gente vai falar mais sobre comunidade, tá? Comunidade, como você consegue se inserir nesse meio para conseguir gerar dinheiro, para conseguir ser monetizado, né? Como a gente está tratando por aqui. Bom, vamos iniciar esse mundo de comunidade só apresentando um pouquinho sobre a Tez AI, né? A gente entra com a Tez AI primeiro para apresentar como que a gente está construindo uma das maiores comunidades de IA do mundo, tá? Então a gente começa aqui na parte de comunidade, a gente já vê que temos stories, né? Essa feature aí que já permeia várias partes de redes sociais. Em breve, esses stories estarão abertos aí para todos os usuários poderem criar os seus próprios stories e interagir com a sua comunidade. A gente tem aqui embaixo também nas suas IAs, né? Aqui são as IAs, vocês veem que tem diversos usuários que criam as IAs, né? E atuam para divulgá-la ainda mais. E a gente tem algumas funções que são simples, né? A função de like, dislike, né? Quando você entra no próprio template, você consegue ver isso. E também você tem o número de execuções, para você saber como popular é essa IA, né? O tempo desde a última, quando foi criado, né? A data de criação dessa IA, entre outras coisas. Então aqui a gente já começa a construir um meio de comunidade, tá? Outra função de comunidade que a gente tem aqui dentro da Tez AI é o public feed, né? O feed público nosso. Esse feed público é uma área onde você consegue ver todas as imagens que foram geradas pelos usuários
dentro da Tez AI, né? Então você consegue ver belíssimas imagens sendo utilizadas. Aqui a gente consegue pegar, olha, tem uma boa engenharia de prompt do José Maria, né? Em que ele construiu esse dragão. Aqui você tem funções para conseguir ver essa imagem, ter ela mais clara para você. Você pode baixar, você pode pegar o link dessa imagem. Aqui você vê quais foram os campos, né? Quais foram os modelos e os inputs que ele colocou. Então foi um tamanho 1 por 1, né? Com o AI Dream V2, que é a nossa IA para imagem, a gente está com ela 14% treinada. A princípio, aí até o final de março a gente tem ela treinada um pouco mais, a gente chega aí aos 25%, 30% de treinamento dela, né? Então, cada vez mais trazendo improve dessa criação. Então, aqui a gente tem as imagens geradas, e além das imagens geradas com base nos prompts aqui da própria plataforma, que o cara criou, né, utilizou, você também pode utilizar aqui um template de IA, uma IA que foi criada por um usuário, que utilizou alguns parâmetros e um outro usuário utilizou ela. Então, aqui a gente tem a IA que é de pinturas futuristas, digitais futuristas, e a pessoa criou essa imagem, né, com um ambiente Night City, né, um urso panda comendo uma criptomoeda, né, no meio da guerra, com todos esses parâmetros aqui. E o que é interessante eu posso gerar uma imagem a partir daquela, né? A gente já vem até com um prompt pronto, todas as informações que foram criadas por aquele usuário, e eu posso gerar aqui a imagem. Obviamente a imagem ela nunca vem igual, né? A gente tem vários parâmetros que influenciam nessa aleatoriedade das imagens, tem o seed, tem diversos parâmetros ali que influenciam. Mas aqui você consegue utilizar o mesmo prompt, utilizar a mesma função para conseguir gerar uma imagem semelhante àquela que foi gerada ali pelo outro usuário. Então aqui no Public Feed, tendo o seu perfil público, vamos até dar um likezinho aqui, mas tendo a sua IA pública, outras pessoas podem acessar e gerar imagens. E as imagens geradas a partir do seu template podem estar aqui no feed público e serem utilizadas por outros usuários. Perfeito? Então, a gente tem aqui exemplos aqui de imagens super bonitas, belíssimas, e você pode aprender também com essas imagens, vendo os parâmetros que foram utilizados, né, para poder ter mais aprendizado e ideias, né? Até o feed público pode ser um lugar de ideias para você construir as suas IAs. Perfeito? Então, dito isso, vamos para um outro player que mostra um pouquinho sobre esse mundo de IA, né? Um player que trabalha essa comunidade de uma forma bem bacana é o Prompt Hero, né? Prompt Hero ele é uma comunidade basicamente de imagens apenas, né? A Tese a gente tem também texto, em que você consegue fazer de forma bem semelhante, né? Você tem o parâmetro aqui de tamanho, qual foi o modelo utilizado, você tem o prompt, né? E aí você pode copiar, pode utilizar e ver as informações desse usuário final, né? Então o Prompt Hero já é um meio de comunidade em que você consegue fazer, assim como a Tese também. Outro meio, e aqui você pode utilizar, obviamente, este local para fazer a divulgação das suas imagens também, né? Nada impede que você faça isso. Outro lugar também é o Instagram, tá? O Instagram está sendo um meio muito grande de comunidade de IA. Vocês veem a hashtag AR Community, né? Se você clicar para buscar por ela, você vai ver bastante coisa aqui gerada pelos usuários, né? Publicada. Se você buscar aqui, vejam, são mais de 5 milhões, né? Se eu colocar AI Arts, que é um dos maiores, né? Deixa eu botar o hashtag aqui na frente, que a gente vai conseguir ver melhor. Ó, 13 milhões de posts com essa hashtag, né? Então você consegue utilizar do Instagram também para ter ideias de criação de IAs. Muitos não vão trazer o prompt, porque né, essa é a propriedade intelectual do usuário, mas de toda forma você pode ter algumas ideias e construir, fazer uma boa engenharia de prompt para gerar o resultado final que você deseja. Né? Então a gente tem bastante coisa aqui no Instagram também.
perfeito? E qual foi um dos principais players que começaram a construir esse meio de comunidade? Esse meio de comunidade foi construído principalmente aí pelo Midjourney, né? Então no Midjourney eles não criaram uma plataforma de geração de imagens, eles criaram uma ferramenta de geração de imagens dentro da plataforma do Discord. Não sei se vocês conhecem o Discord. Discord é uma plataforma de comunicação que foi criada e foi utilizada muito mais por pessoas gamers, né, que faziam jogos, faziam streaming, né, de jogos e jogavam juntos dentro do Discord. E o Midjourney, ele utilizou dessa plataforma para conseguir fazer a criação de imagens. Isso acabou gerando uma comunidade, que as pessoas conseguem ver o que outras estão criando e assim também poder utilizar o prompt dessas pessoas e tudo mais, né? Então é um outro meio de comunidade que começou. Obviamente o usuário pagante aqui no Midjourney, ele consegue gerar imagens de forma privada, né? Que são funções que até mesmo dentro da Tese AI a gente também tem, né? Se você é um usuário pagante, você pode não aparecer ali no public feed, caso você queira. Você seleciona qual é a imagem que você quer que seja divulgada e qual que você não quer que seja divulgada. Perfeito? Por fim, um outro player que é o Hugging Face. Ele não é uma comunidade tão mais simples, ele é mais focada numa comunidade técnica de IA, onde as pessoas conseguem fazer programações e fine-tunes, né, de IAs já existentes, ou construir novas IAs e divulgar para que outras pessoas possam utilizá-la. Né? Então aqui a gente tem algumas IAs geradas até por grandes empresas, você vê o Google, né, você vê a OpenAI, a Meta, né, com o Llama, a Microsoft, mas também você vê outros players que não são tão conhecidos, né, que criam as suas próprias IAs aqui e divulgam para a comunidade poder utilizar. Então você tem diversas IAs aqui que podem ser utilizadas. Em alguns momentos você pode baixar para rodar dentro da sua máquina, se você tiver uma máquina potente conseguir rodar elas, você também consegue. É algo mais técnico, mas vejam, esse mundo de IA ele é muito maior. Hugging Face é um dos maiores players hoje que são vistos no mundo para a comunidade de IA, né? Então a gente tem que, se Google, Llama, né, Meta, Microsoft estão aqui, a gente consegue ver como isso está sendo um caminho muito robusto. As Big Techs estão enxergando isso como um valor muito grande e estão aqui, estão participando dessa comunidade, né? Bom, tendo em vista esse meio de comunidade, como eu crio uma boa estratégia de comunidade dentro do meu da Tese AI e construo esse processo de monetização e tudo mais, perfeito? Primeiro, o teu perfil. Você tem que ter, obviamente, criar um perfil seu. E esse perfil você pode utilizar para divulgar em diversas formas, de diversas maneiras, né? Aqui a gente tem até um caso da Maria Marta que é super interessante, ó, mais de 400 mil execuções, mais de 1000 likes, né? Esse foi um caso que foi criado por uma influenciadora em que, naquele boom das imagens da Disney Pixar, né? Aqueles posters que virou uma febre, ficou viral na internet, isso, né? Ela fez uma boa engenharia de prompt, utilizou a TES, e aqui você pode gerar imagens da Disney Pixar à vontade, né? Então você coloca a sua informação e tudo mais. Então aqui ela já divulgou, ela chegou a colocar aqui o arroba dela, né? Com uma certa divulgação também para que as pessoas possam acessar o perfil dela depois. E aí a gente já vai direto para o Instagram, né? No Instagram a gente já viu que tem diversos perfis, você pode criar o seu perfil também do Instagram, fazer uma boa divulgação. Aqui eu construí, né? Peter Fields e tudo mais. Deixa eu falar só sobre os Peter Fields, você deve estar vendo Peter Fields para tudo quanto é lado, né? Peter Fields era uma brincadeira aqui dentro da Pareto. Em uma reunião, o diretor de marketing trouxe o meu nome e aí fez uma tradução, né? Meu nome é Pedro Campos, fez uma tradução para o inglês, Peter Fields. E até vocês veem essa imagem aqui, eu criei dentro da Tese AI, a gente tem aqui ó, o Face Swap. Cadê? Aqui, ó. Eu até criei
um template para isso, que você pode colocar qualquer imagem, fazer a troca da sua imagem, né, do seu rosto no rosto de outra pessoa. Quando eu estava criando, eu falei, pô, vou botar Peter Jobs, não, vamos botar outra coisa, não. Aí eu falei, Peter Fields é legal, já estava na brincadeira, o pessoal já estava gostando. E aí eu construí esse pseudônimo, né, para utilizar nessa minha divulgação. Mas nada impede de você utilizar o seu próprio nome, isso foi só uma decisão minha mesmo, nesse processo aqui de construção desse perfil, né? Então eu tenho aqui o meu perfil do Instagram, eu criei há pouco tempo, tem menos de um mês, também ainda não consegui dedicar tanto tempo para ele. Aqui no Midjourney vocês também podem criar o seu perfil, compartilhar as suas imagens, né? Colocando seus prompts. Aqui tem um ponto que eu passei a fazer, né? Em alguns momentos eu trago que é criado pela Tez AI, né? Através da Tez AI, não trago todo o prompt, porque, né? Quero que a pessoa utilize, e aqui eu trago, obviamente, o link de qual foi o template que eu criei essa imagem, né? Então, eu deixo aberto para que as pessoas possam também acessar e construir imagens semelhantes utilizando a Tez AI, né? É, então, aqui é uma certa divulgação que você também consegue fazer dentro de um ecossistema em que você tem o seu perfil já em tudo quanto é lugar. Tez AI, Instagram, Prompt Hero, né? Então a gente tem esse caso. Se você tiver outros canais para utilizar, fique à vontade. É o melhor caminho para você conseguir construir isso. Perfeito? Então, poxa, vocês estão vendo, criei imagens belíssimas aqui. Aqui a gente não precisa só criar imagens. Vocês lembram que a gente também tem IAs populares para texto, tem casos de uso para texto que são super bacanas para serem utilizados, né? A gente vê que tem casos aqui que são utilizados no dia a dia. Casos de texto normalmente são focados, obviamente, para mais uma questão de produtividade, né? Para que você consiga ter uma evolução na produtividade do dia a dia. Imagens são coisas que também podem ser usadas em alguns trabalhos de produtividade, parte criativa de marketing, né? Para divulgação e tudo mais, mas também, ou até para criar uma identidade de marca, mas o texto ele está mais atrelado ao dia a dia. E você também pode criar casos de uso super interessantes, transformar um post de LinkedIn, criar um artigo, né? Entre outras coisas, ó, criar uma história a partir de uma imagem, né? Perguntar para sua própria imagem. Tem diversas inteligências aqui dentro da TES que você consegue trabalhar em cima disso, né? Então, simplifique de forma narrativa, né? Resumo de texto. E tem diversos aqui gerados pela nossa comunidade também, tá? Tem diversos outros casos. Perfeito? E aí você pode criar a sua IA, você deve criar a sua IA para você poder monetizar. E como é que você faz esse processo? Você vai acessar aqui o seu AI Studio, né? Aqui tem todas as minhas IAs criadas, então você consegue, eu consigo ter acesso, vê-las aqui. Aqui o status, ela vai ter um status aprovado, se ela foi aprovada pela nossa equipe, um status de em revisão, se estiver ainda em revisão pela nossa equipe, ela deve demorar por volta aí de 3 a 3 dias para serem validadas, mas a gente já está com uma equipe aqui mais robusta para acelerar esse processo. Tá? E se for reprovada, ela vai vir com uma notificação aqui indicando o motivo da reprovação para que você faça o devido ajuste e consiga fazer o trabalho dessa IA. Perfeito? Para que ela possa ser divulgada e possa ser liberada. Então, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que funciona esse processo. Tá? Estou abrindo aqui uma IA que eu criei, que é de fotografias realistas, né? E tudo mais. Deixa só ela abrir aqui. E com isso, você vai conseguir, você tendo uma boa estratégia do que você quer solucionar, do problema que você quer solucionar, para que você consiga solucionar o problema, né? Solucionar o problema do usuário final, você consegue gerar mais usos daquele usuário, né? Então eu percebi que muitas pessoas queriam utilizar uma fotografia realista, né? Criar uma fotografia realista, e aí eu criei esse prompt para isso, né? Então aqui você trata seu título, sua descrição longa. E aí vocês podem perguntar, Pedro, por que você está colocando em inglês? Em inglês eu coloco aqui para poder ter uma capilaridade maior, para que eu consiga atingir pessoas não só que
falam em português para que, né, eu consiga atingir o mundo. A plataforma da Tez, hoje a gente já tem usuários até mesmo do Japão. Isso não é brincadeira não, realmente a gente tem usuários do Japão e do mundo inteiro aqui acessando. Então quanto mais eu deixar ele geral para que qualquer tipo de usuário possa utilizar, melhor, né? Então aqui eu tenho umas funções, né, de se eu posso colocar ele não listado, privado, em um workspace, ou público, né? O privado, obviamente, ninguém da Tez AI, além de você, consegue acessar. O não listado, só quem tiver o link desse template pode acessar, então pode ser até um meio de você vender por fora, caso você queira, né? E o workspace é se você tem um time, você quer que todo mundo do seu workspace apenas veja, né? Que não seja aberto, mas que a gente consiga liberar para quem está dentro do teu time, né? E aí você seleciona entre imagem e texto. Aqui você consegue selecionar a sua IA, então aqui eu selecionei o AI Dream. Se eu quisesse em texto, eu poderia acessar tanto os modelos do OpenAI, da Meta, da Cloud, né, da Tez AI, ou todos os modelos, caso eu quisesse. Né? E aqui eu coloco uma boa capa. Né? Estratégia para você colocar uma boa capa. Gera algumas imagens com esse template, utiliza um Figma ou outra ferramenta para que você consiga colocar algumas opções, né, demonstração de como é o resultado, né, para que o usuário possa ver. Faça uma boa categorização, obviamente. E aqui a gente começa com as entradas do usuário. Então você coloca qual é a entrada, né, o que deve ser feito, né, qual é a característica, e aqui eu adiciono uma camada ainda mais avançada. Essa camada avançada está disponível no plano Business, tá? Então, se você quer ser um criador de conteúdo ainda mais avançado, você pode contratar o plano Business. Tem outras funções extras que são super bacanas, mas uma das principais é essa de steps, né? Dessas IAs avançadas. Então, aqui a gente tem uma lista de steps que você consegue fazer. Tem modelos de IA ainda mais robustos. Então aqui eu tenho modelos que fazem transcrição de áudio, então eu tenho o Assembly AI, tem o LeapGrand também que faz esse tipo de processo. Né? Aqui a gente tem outras funções aqui de GPT, né, de Data Structure, então para você estruturar melhor a imagem, descrever uma imagem, né, funções do Llama, né, do ChatGPT do OpenAI. Aqui a gente tem algumas funções de Scrapper que são super interessantes, então eu consigo jogar dentro do Google uma busca e pegar os resultados dela naquele momento para poder trabalhar esses dados, Google Trends, né, Amazon, e um Web Scrapper normal também que eu posso utilizar. Tem até leitura de PDF também, dados de Google Sheets e tal. Então tem muita coisa que você pode utilizar e uma função aqui meio hack, né? Um hackzinho para vocês utilizarem de uma forma mais robusta é o seguinte: quando a gente vem aqui para o prompt final, a gente sabe, é bem sabido que IAs de imagem elas geram melhores resultados a partir de prompts em inglês. Né? E aí, poxa, mas eu tenho uma plataforma que é aberta para o mundo inteiro, pode ser que a pessoa não saiba inglês, né, e tal. Então eu posso pegar a informação e fazer a tradução utilizando o ChatGPT. Perfeito? Então eu pego a informação que a pessoa utilizou na descrição do personagem, pego a informação do que ele escreveu como ambiente e faço a tradução. Peço para ele fazer aqui o prompt, né? Tá aqui como rápido a tradução, mas seria o prompt, né? Para fazer esse processo. Então aqui embaixo eu já pego a tradução e acrescento ao meu prompt. Então vocês entendem que aqui é uma variável do meu prompt, né, para gerar as imagens daquele template. Perfeito? Aqui também a gente tem algumas informações que são interessantes para que você veja como seria a melhor forma para gerar resultado para você. Perfeito? Então aqui a gente tem algumas funções das IAs, que lá no Playground você consegue vê-la, né, ver todas ali disponíveis. Só que isso pode se tornar complexo. Quem está utilizando um template? Uma pessoa que tem menos conhecimento. Né? Essa pessoa que tem menos conhecimento, quanto menos informação você der, pedir, na realidade, der não, quanto menos informação você pedir, maior a probabilidade dela gerar um resultado mais simples, ter maior facilidade para utilizá-la. Né? Então aqui eu posso limitar algumas coisas que eu não quero que apareçam ou que eu quero
definir por conta própria, porque eu sei que nestes parâmetros, nestas configurações, ele gera um resultado melhor. Então aqui, por exemplo, eu não deixei a decisão do usuário da inferência da IA, porque eu sabia que no parâmetro como médio da inferência da IA, ele gerava um melhor resultado, assim combinado também com a escala da IA, né? E aqui também o Alchemy acionado. Se não tivesse o Alchemy acionado, talvez não gerasse um bom resultado. Eu posso fazer o mesmo para o prompt negativo, então eu quero que tenha um prompt negativo sempre igual, eu posso setar aqui, ou se eu quiser, eu deixo liberado para o usuário final utilizar essa função dentro da geração de imagem dele, desse template em específico. Então eu gero, e aí vamos lá, vamos ao que interessa, vamos à monetização. E aqui na TaseA a gente tem duas formas de você monetizar agora. A gente em breve vai ter mais uma, tá? Mas agora a gente tem duas formas. Primeiro, você vender o seu prompt, vender a sua propriedade intelectual, vender toda essa estrutura, esse hackzinho que eu mostrei para vocês aqui, das etapas avançadas, tudo, né? Então você pode vender este prompt e você coloca o preço que você quiser. Ele vai de $1 até quantos você quiser. A gente não seta um valor fixo porque vocês sabem, né? O mercado vai se estruturar. Se o preço não estiver atrativo, as pessoas não quiserem comprar, não vão comprar, né? Então, a média de preço desse mercado normalmente é entre $2 a $4, tá? Então a gente já coloca aqui em dólar também. Então, e como é que funciona isso? Eu peguei aqui, separei um outro caso para mostrar para vocês. Olha, essa daqui foi esse é aquele template, né, que eu mostrei para vocês. Então eu tenho aqui comprar prompt. Então quando eu compro ele vai cair no meu AI Studio e eu vou conseguir ter aquele template e eu posso reutilizá-lo, tá? Eu posso mudar ele para fazer uma divulgação também, deixar liberado público e tudo mais. Então cabe a sua decisão. Poxa, eu quero vender o meu prompt, eu quero vender a minha inteligência ou não. Se você quiser, não há problema nenhum. Existe mercado para isso, tá? Isso é um mercado que existe. Imagina só, eu quero ser um engenheiro de prompt, eu quero gerar ainda mais resultado. Com isso, eu quero ver o que os outros players estão fazendo. Eu estou disposto a pagar porque eu acho que eu vou conseguir ganhar mais utilizando essa engenharia de prompt que ele utilizou nas minhas divulgações. Né? Então eu posso fazer isso também. E a gente tem outra opção que é a taxa de marcação de crédito. O que significa isso? Eu coloco um multiplicador na cobrança de créditos do usuário que está utilizando o meu template. Perfeito? Então, se esse meu template ele custa 10 créditos, eu estou colocando um parâmetro de 2 vezes aqui, ele vai custar 20 créditos. Perfeito? E aí esse 20 créditos a gente já traz aqui, receba aproximadamente $2 a cada 1000 execuções. Lembrando, essas execuções, obviamente, são execuções de usuários pagantes. Né? Então, um usuário gratuito, que está usando aqueles seus 150 créditos, não entram nesse bolo. Mas um usuário pagante, ele monetiza você. Perfeito? Então, esse é o fluxo. Deixa eu ver se aqui nesse outro eu consigo mostrar também. Olha, os créditos aqui. Exato, ó, tenho 21 créditos por execução, né? Mais 2 créditos por 100 tokens. O que são esses 2 créditos por 100 tokens? Obviamente, são esses créditos aqui do ChatGPT, né? Essa funçãozinha que eu coloquei aqui no meio. Então, o que você vai preparando dentro da sua IA, ele vai atuando também no consumo de tokens. Perfeito? E aí, com isso, a gente consegue ter esse processo de monetização para vocês. E aí eu vou mostrar para vocês, obviamente, como que esse um mês e pouquinho, eu gerei aí de resultado com a Tese AI. E com muito pouco esforço, tá, gente? Estamos na correria aqui da Tese AI bastante. No meio disso eu tirei férias e voltei de férias agora recentemente. E simplesmente ganhei $8 e 53 cêntimos, né? Sem fazer muita coisa. Tá? A última IA, se vocês virem aqui, a última IA que eu criei, né, que eu atualizei, tá aqui no dia 7/3. E olha só, não foi dia 7/3 não, eu acho que eu fiz umas alterações agora recentemente, porque eu saí de férias, era dia 25 de fevereiro, né? Então eu devo ter mexido aqui em alguma coisinha e atualizado. Mas de toda forma, para vocês verem como a gente consegue gerar dinheiro, a gente consegue gerar mais
mais uma renda para você com algum esforço por aqui. Se você se esforçar mais, se você criar mais templates, se você solucionar mais as dores dos usuários, maior probabilidade de você ganhar dinheiro aqui. A gente já tem mais de 600 mil usuários dentro da Tez AI, né? Então, a probabilidade de você ser monetizado é grande. Vocês veem que esses templates eles nem tem tantos runs assim, eles têm não são os top aqui que estão aparecendo, né? Mas de toda forma, olha, eu tenho 200, né? Tem um aqui que, se não me engano, já chegou aos 1000, né? Então, que, ó, 1400, tem esse de 1500 também, que foi o Photo Portrait, né? Que eu mostrei para vocês. E aí, quanto mais você criar, melhor. E tem um ponto que eu acho que é bem crucial aqui também, que a gente é uma plataforma, né? A Tez AI é uma plataforma B2B. Então, aqui eu consigo ter informações, né? Consigo criar o meu perfil com um time. E o que significa isso? A gente também é uma plataforma focada em empresas. Então, tem empresas que contratam a Tez AI, que contrataram já a Tez AI e utilizam a plataforma como um todo. E sim, utilizam também tendo acesso aos templates que vocês criaram. Então, imagina só, a Coca-Cola utilizando o template de vocês para gerar um texto, para gerar imagem, para automatizar algum processo. Perfeito? Então, vocês têm um potencial muito grande aqui na mão de vocês para conseguir gerar esse resultado e ter esse impacto em grandes empresas também, né? E elas podem utilizar. E lembrando, a empresa ela vai utilizar, ela é um usuário pagante, né? Todas as empresas são usuários pagantes, eles vão monetizar diretamente vocês, né? Então a gente tem aqui, obviamente, o plano beginner, aquele usuário que quer utilizar a plataforma no dia a dia, para forma mais pessoal, o criador de conteúdo, o usuário mais de negócios, e a gente tem ainda as empresas bem maiores, né, que a gente consegue liberar outras funções aqui para os usuários. Perfeito? E eu separei aqui, eu tinha falado para vocês, fiquem até o final que eu tenho uma novidade para vocês, a gente vai lançar em breve, possivelmente ainda nesse mês de março, se não iniciozinho de abril, né, a gente vai correr aqui com o time para isso, mas o nosso perfil, né, dentro da Tez AI. Então, esse daqui já está em ambiente de teste, tá? Então, a gente está fazendo alguns testes. Aqui a gente vai ter o seu perfil, você tem o seu sobre, né? Você pode editar o teu perfil, colocar uma imagem de cover, né? Colocar os subs, aí depois a gente fala, colocar o seu Instagram, TikTok, LinkedIn, para divulgar ainda mais os seus perfis. Então, semelhante a todos esses players, a gente também vai ter essa função aqui dentro da Tez AI. Perfeito? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E bom, qualquer coisa, chamem a gente e aguardem os próximos webinars. Valeu, gente. Abraço.